Eu acho que não é uma diferença de mobilização, Tironi, é uma diferença de potencial de time, né? Que já existia e talvez tenha se acentuado nesse intervalo grande entre a semifinal e a final. Agora, eu acho que a impressão de que o Filipão perdeu o time, perdeu a escalação ideal, perdeu, eu acho que é digamos, uma impressão falsa. O que ocorre é que, da semifinal contra o Palmeiras, o Filipão tem pensado na melhor maneira de enfrentar o Flamengo, que ele julga não ser mais a mesma do confronto da Copa do Brasil, quando ele jogou, por exemplo, com três zagueiros, três volantes, e não conseguiu agredir o Flamengo em nenhum momento, ficou se segurando até tomar o gol de bicicleta do Pedro. Aquela escalação ela não voltou a ser utilizada. E o time que jogou contra o Palmeiras e eliminou o Palmeiras, uma outra escalação com o Hugo Moura, o Mauro lembrou bem, com um volante mais fixo e mais gente no meio, com dois abertos marcando os laterais, também já não é a escalação utilizada. Então, o Filipão vai para uma terceira fórmula aí, provavelmente, como o Mauro disse, com o Pablo de titular e o Vitor Roque e outros jogadores mais jovens na reserva. Qual que é a impressão que eu tenho? Que a estratégia do Filipão, com todas as diferenças que cada time tem, será semelhante à do Vitor Pereira no confronto com o Flamengo na segunda partida, que é estender a partida. Só que assim, né? Às vezes você tem um contratempo no início. O curioso do Corinthians e Flamengo foi que o Flamengo fez o gol no início, mas o Flamengo não aguentou o ritmo o tempo todo. É verdade que tinha algumas características muito específicas naquele jogo, inclusive em relação a um desfalque fundamental do Flamengo, o João Gomes, e aí se sobrecarrega o Thiago Maia, perde também o Thiago Maia, e aí o Flamengo ficou com um problema. Quando o Flamengo tem que trocar e mexer nos seus melhores, tem um decréscimo. Claro, claro, porque são quatro jogadores muito acima da média, muito acima da média. Qualquer time que tivesse um quarteto desse, tiver que substituir um ou dois, vai cair, não tem como. E outros times, como o Corinthians, mais ainda o Atlético Paranaense, com trocas, pode melhorar, pode ter uma. Não tem nenhum jogador no Atlético que seja insubstituível. E acho que a estratégia, o Mauro falou, jogo 3 horas da tarde, com possibilidade de prorrogação. Qual é, Juca? É estender o jogo. Estender o jogo máximo. Estende o jogo. Para que sejam necessárias trocas. E aí o Atlético tem alguma possibilidade, né, de maior nesse jogo único. Me parece ser a estratégia. Mas eu não acho. E eu já vi tantas vezes, conhecendo a trajetória do Filipão, que quando ele está com um negócio, uma possibilidade, ele larga as outras. Eu vi ele disputar a final de campeonato paulista com o Corinthians, que era o principal rival do Palmeiras, o jogo da Embaixadinha, por exemplo, com o time inteiro reserva, para jogar a final da Libertadores, contra o Corinthians. Não é contra qualquer time, qualquer adversário. Então, não vou repetir a frase do Abel, que os caras falam, ele tem um plano, mas é óbvio que ele tem um plano para um jogo. Ele não está perdido. Isso ele não está. Agora, que as chances são diminutas, são. O Flamengo é muito mais time. Isso não tem o que discutir.